Olá, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir, né, dando aqui continuidade ao estudo dos crimes em espécie do Código Penal. Chegou o momento de a gente ver os crimes, continuar, na verdade, os crimes contra a família, tá? Vamos aqui retomar o estudo, vamos compartilhar a tela com vocês. Vamos ver onde estamos aqui. Aqui. Ok. Terminamos, ontem nós começamos e terminamos, ontem eu falo é a última aula, né? Os crimes contra a família, estamos dentro do título 7 dos crimes contra a família. Vimos dos crimes contra o casamento, primeiro capítulo que a gente viu. Aí tem aqui bigamia, né? Vimos que adultério não é mais crime, né? Que adultério 240 não é mais crime, mas contrair novo casamento já sendo casado é crime. Porque a gente não está importando aqui com a moralidade. A gente não importa, o Código Penal não pode, né? Como última ratio do sistema, o direito penal, como o direito fragmentário, né? Com seu caráter subsidiário, só pode ser acionado quando os outros ramos do direito não forem capazes, nós não podemos pensar em punir uma conduta imoral. Adultério poderia ser imoral, mas não crime. Mas por que então a bigamia nós vimos que era crime? Porque a bigamia nós estamos burlando um contrato, né? O casamento civil. O casamento civil, quando você casa com alguém já sendo casado com outra, você traz prejuízos patrimoniais para diversas pessoas, até terceiros que se relacionam, né? Você compra, vende uma casa, compra uma casa, dá uma casa de garantia. Vários são os atos civis praticados no mundo, se valendo da sua relação de casados. As pessoas que contratam com vocês também têm os direitos relacionados com a sua esposa. Depois você arruma outra esposa, vai te executar, né? Os seus bens vão ser partilhados para quem? Para um ou para outro, tem dois casamentos, né? Aí vários contratos são feitos de acordo com esse novo casamento. Quando se descobre no futuro que já existia um casamento em outra cidade, por exemplo, né? Então, aqui o bem jurídico do tutelado não é só a família, né? São as relações comerciais, relações sociais praticadas em torno desse embuste, né? Aí nós vimos aqui o princípio, né? Gente, exceção pluralista, teoria monista, né? Eu falei princípio, não, exceção, teoria, a teoria monista, porque aqui quem casa com essa pessoa já casada também comete um crime, mas um outro crime, não o mesmo crime do que casou de novo, né? Aí a gente continua é, aqui nesse artigo a gente fala dos impedimentos. Lá no direito civil vocês vão estudar quais são os impedimentos absolutos e relativos. Aqui o Código Penal está se relacionando, está se referindo a quando você casa com alguém, já sabendo que é o impedimento. Impedimento civil, né? Lá do artigo 1530 do Código Civil adiante. Aí depois nós temos o capítulo 2 dos crimes contra o Estado de filiação. Atenção para o 242, que é o chamado adoção à brasileira. Minha tomara que vocês tenham anotado aí, adoção à brasileira, ok? Agora a gente vai para o capítulo 3 dos crimes contra a assistência familiar, tá? Um novo capítulo. No primeiro deles, olha, anotem no caderno de vocês, artigo 244, abandono material. Abandono material, artigo 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido maior de 60 anos, não lhe proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão judicialmente acordada ou fixada majorada, deixar sem justa causa socorrer defendente ou ascendente, gravemente enfermo. Gente, aqui nesse crime nós temos várias condutas criminosas. Observe que estão até separados, né? Muitas vírgulas e pontos e vírgulas. Né? Nós temos várias condutas criminosas dentro
do mesmo artigo, tá? Vamos entender aqui de forma... Vamos fragmentar. O crime é deixar, sem justa causa, de prover a subsistência. Primeira conduta, provar a subsistência. De quem? Do seu cônjuge ou do filho menor de 18 anos, ou, se ele for maior de 18 anos, mas que seja inapto para o trabalho. Ou então, de ascendente, ou seja, seu pai, né, que seja inválido, ou seu pai ou a sua mãe maior de 60 anos. Esse crime ainda de que jeito que eu vou deixar de prover a subsistência do cônjuge? Então, quando nós temos o ponto e vírgula, a gente divide as condutas. A primeira conduta é essa aqui que eu marquei toda. Ó. O crime vai ser deixar, sem justa causa, né? Sem nenhum motivo que fundamenta essa sua atitude, deixar de prover a subsistência de quem? Vamos ver agora. Letra A, escrevo aí, do cônjuge. Letra B, você vai deixar de prover a subsistência do filho menor de 18. Letra C, filho inapto para o trabalho. Letra D, ascendente inválido, pai, mãe inválido. Letra E, ascendente maior de 60 anos. Tá bom. E de que maneira? Então, só escrevam aí, letra A, B, C, D e E. De que maneira? Faz uma chave, puxando todos para eles. A letra A, B, C e E é uma chave, escrevendo na frente. Não lhes proporcionando os recursos necessários. Coloca aí, puxa a seta, coloca o número 1. De que maneira que eu deixo, sem justa causa, de prover a subsistência do A, B, C, D e E? Número 1, puxa uma chave. Não proporcionando recursos necessários. Ou, número 2, faltando ao pagamento de pensão alimentícia. Entenderam, gente, o esquema que vamos fazer no quadro, no caderno de vocês aí? Vamos lá de novo. O crime é deixar sem justa causa de prover a subsistência do, 2 pontos. Aí vocês colocam um embaixo do outro. Letra A, B, C, D e E. Essas 6 pessoas nós falamos aí. Puxa uma chave relacionando esses 6, A, B, C, D e E, 5, puxando para 2 condutas. 2 são as condutas em que eu cometo esse crime. Número 1, não lhes proporcionando os recursos necessários. Ou, número 2, faltando, não pagando a pensão alimentícia. Ok, gente? Então, tá bom. Entendido. Só que ainda, ponto e vírgula, existe um outro crime aqui no artigo 144. Deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, o seu pai ou o seu filho, gravemente enfermo. De qualquer idade aqui. Desde que esteja enfermo, gravemente adoecido, você deixa de socorrer seu filho. Pode ter a idade que for, tem 60 anos, eu tenho 90, ele tem 60. Deixou de socorrer, crime. Mesma coisa, filho. Com o pai agora, deixou de socorrer o pai. Você pode ter 20, ele 40. Está gravemente enfermo, você deixou de socorrer. Né? Tomar conta dele em casa, tomar conta dele no hospital. Tá? Crime também. Por isso nós estamos no capítulo da assistência familiar. Eu tenho um inquérito aqui, que a senhora idosa tem 81 anos, e ela está sofrendo esse crime aqui, de abandono material. Está completamente abandonada, tem um filho único, esse filho único fica com a pensão dela de 11 mil reais. Ele levou embora o cartão, mora em BH, ele também é aposentado, também tem um salário de uns 9 mil reais, e ela fica aqui sozinha de tudo, um abandono afetivo muito grande e material. Ele não manda dinheiro para nada, né? A cuidadora dessa idosa está 6 meses sem receber. Os mercados, mercearia, padaria, tudo sem receber há mais de 6 meses. Se ela se alimenta, porque a vizinha é muito boa, né? Tá entregando comida lá todos os dias, por caridade, ela vende comida também, tá lá entregando comida para ela todos os dias. Se alimenta pouco, não se alimenta tanto que deveria, né? Café da manhã, café da tarde. A senhora de 81 anos de idade. Muito triste isso. Eu instaurei inquérito, já ouviu o sem vergonha do filho dela, lá em BH. Ela também, tadinha, fica com dó, ela não consegue falar mal do filho dela, né? Ela não fala mal dele de jeito nenhum. Só sofre, calada, né? Porque a gente não pode mendigar atenção, né?
E ela fala que nem o cartão dela, ela está reclamando. A gente tomou ciência disso. Ela não tem nada na casa dela, nada, nada, nada. Com salário de 11 mil reais. Sabe? A cuidadora cuida dela de graça ainda, porque se ela fala, se eu sair daqui à noite, ela vai morrer. Morrer, né? Tem que ter essa largada. Aí, o que a gente faz? Instaurei inquérito, mandei ofício para assistência social do município, né? Assistência social da prefeitura já foi lá, já fez o parecer, falou que ela realmente está abandonada. Mas e aí? O que a gente faz com ela, né? Aí eu, né, pedi os extratos bancários dele, do filho dela, pedi o contra-cheque dele, assim, tudo, né? Tá tudo instruindo o nosso inquérito para comprovar esse crime e outros crimes também que ele comete lá do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, nós temos várias condutas criminosas contra o idoso. Ele comete crimes de lá também. E esse crime aqui é um exemplo do que eu estou falando. Aí eu, né, nesse inquérito, eu pedi ao Ministério Público, né, da vara do idoso, responsável pela curadoria do idoso, para que se nomeie alguém para cuidar desse idoso. Direito civil, vocês vão estudar, isso chama curatela. Né? Eu pedi para que seja determinado alguém para ser um novo curador dessa idosa. Uma vizinha, alguém, um assistente social, alguém de coração bom e conduta ilibada, né? Conduta respeitada, né? Não pode ser um malandro também, né? Para que o cartão do banco fique para essa pessoa, para o novo, uma pessoa que é curadora das idosas. E ela tem condição financeira? Tem, só que está sendo desviado, né? O filho pega todo para si, né? Esse filho dela fez um empréstimo de 200 mil reais, então o salário dela está todo, boa parte consignado, né? Mas mesmo assim sobra para ela 5 mil no contra-cheque, porque 6 mil ele já tomou empréstimos consignados. Mas mesmo assim, 6 mil, 5 mil e pouco, 6 mil daria para viver muito bem, né? Até porque ela não vive com nada, gente, nada é nada, nem um real. Nada, ela vive porque alguém dá comida, né? A gente compra remédio às vezes, a gente compra alguma coisa, por caridade, sabendo que ela tem condição, coitado. O marido dela deixou um salário de 11 mil. É esse crime, abandono material, né? Deixa eu ver aqui. Então, gente, não é brinquedo, não, né? O ser humano, a gente encontra, né, com nossa profissão, a gente vê todo tipo de casos, né? Uns são mais pesados, né? Como esse, por exemplo, me deixa bem triste, né? Mas é bom também que por conta desses cargos que a gente tem também, a gente tem a possibilidade de ajudar as pessoas, né? Então, é bom também, né? Tem um lado bom, né? Com certeza, tudo tem um lado bom e um lado ruim na vida. Se souber conviver, né? Se tiver estômago para conviver com as coisas ruins, você pega a coisa ruim, não leva para casa, fica no serviço. Você leva para casa demais, você não vive, né? Tem que saber abstrair, senão você fica só com a cabeça muito pesada, né? Abstrai e usa essa oportunidade que você está tendo na vida, nessa vida, para fazer o bem. Né? Isso que a gente tem que fazer. Artigo 245. Muito pouco comum, nunca vi esse crime e até doutrinariamente criticado, porque o crime é entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Difícil configurar, porque é difícil você provar o que é uma má companhia, né? Você é um crime meio preconceituoso, né? Você vai entregar para alguém e falar, não, foi um crime porque essa pessoa é uma má companhia. Ela está em perigo porque moralmente ela não é uma pessoa boa. Difícil, né? Mas, se for alguém muito queimado, aí você pode falar assim, mas ele pode ter se regenerado. Ele tem tantas passagens na política, mas agora ele precisa estar se regenerado. Não é uma pessoa mais, tá? Mas, enfim, o crime é esse. Agora, o de cá já é muito comum.
Abandono intelectual. Se acabamos de ver o abandono material, há também um crime chamado abandono intelectual. Deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Esse crime diminuiu bastante, gente, com a criação do Bolsa Família, Bolsa Escola, né? Porque aí os pais, para receber, tem que colocar o filho na escola. Então, esse crime diminuiu demais. Muito, muito, muito. Né? Vocês sabem como é importante no Brasil essas bolsas, né? Esses programas de equiparar, reduzir as desigualdades sociais, né? E são importantes e reflete até na diminuição desse crime aqui. Deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Aqui. Então, a gente já instaurou um inquérito, né? Nesse sentido, a gente pega um menino que não está estudando, né? Então, a gente vai instaurar um inquérito para saber por que o papai dele e a mamãe dele estão deixando ele fora da escola. Ok? 247. Permitir que alguém menor de 18 anos, sujeito ao seu poder ou confiar a sua guarda e vigilância. Aí, agora, cada um dos incisos um crime diferente, também muito comum. Número 1, frequente casa de jogo ou mal afamada. O que é uma casa mal afamada? Ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Olha para você ver também, difícil, né? Aqui o crime vai punir quando você permite que seu filho conviva com uma pessoa de má vida. O que é pessoa de má vida? A pessoa malvada? Não. A pessoa... O que é? A vida dela é ruim? Não, não é. Isso quer dizer que um tom de preconceito, uma pessoa viciosa, pessoa cheia de vício, drogas, da má vida, seria o quê? Na época que foi feito em 1940, seria garotos de programa, com prostitutas. Né? Hoje é difícil a gente enquadrar aí o que seria de má vida. Né? Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou ofendê-lo o pudor. Resida ou trabalha em casa de prostituição. Aqui está mais fácil, né, configurar. Você permitir que seu filho trabalhe em uma casa de prostituição. Do artigo 229, que estudamos nas aulas passadas. Permitir que seu filho mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Olha, você vê, gente, a década de 40 aqui. Para excitar a comiseração pública. Né? Detenção de 1 a 3 meses. A pena também é pena irrisória, né? 1 a 3 meses. Vai gastar de papel o procedimento? 1 a 3 meses. Tá certo? Ok. Ainda no título dos crimes contra a família, e aqui sendo o último crime agora contra a família, o capítulo 4 dos crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela. Aí, falei de curatela agora. Para a idosa, a gente pediu uma nova curatela para ela. Alguém para ser a sua curadora. Né? O crime é induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. 248, pouco comum. 249, agora, muito comum. 248, induzir menor de 18 ou interdito, aquela pessoa que foi interditada, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce a autoridade em virtude de lei ou de ordem judicial. Outra conduta agora, ponto e vírgula. Confiar a outrem sem ordem do pai, do doutor, do curador, algum menor de 18 anos, ou deixar sem justa causa entregá-lo a quem indevidamente o reclama. Tá vendo? Temos aí muito específicos também. Induzir, imagina, induzir o menor a fugir de um lugar, de um abrigo, né? O crime aqui, você está induzindo um menor de 18 anos a fugir do abrigo. Fugir do abrigo. Gente, meu cafezinho ficou pronto, ó. E sem biscoitinho de manteiga agora só o cafezinho. Olha o cachorrinho bonitinho, ninguém gosta de cachorrinho aí, ó. Cachorrinho bonitinho. Aí, outro aqui. Aí. Então, gente.
Agora, já o crime de subtração de incapaz, 249, já é mais comum. Olha, subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Isso acontece muito, gente, em casais separados. Na delegacia existe muito casais separados em que a guarda está com a mãe ou com o pai, né? Observe aqui a parte final fala tem a guarda em virtude de lei ou por ordem judicial. Então, essas pessoas têm a guarda por ordem judicial e chega o outro pai, o pai ou a mãe, né? E pega o menino para visita e não entrega mais. Ou vai na casa e pega o menino e vai embora com ele, não devolve mais. Subtração de incapaz. Você subtraiu o menor de 18 ou uma pessoa interditada, né? E subtraiu de quem? Você tomou de quem? De quem tem a guarda dele. E as pessoas têm a guarda dele em virtude da lei ou em virtude da ordem judicial, que é o caso de uma guarda. A pessoa tem a guarda e, mesmo assim, chegou o outro e lhe subtraiu, tomou de você. Detenção de 2 meses a 2 anos se o fato não constitui elemento de outro crime. Olha, então escreva na frente, é um crime expressamente subsidiário. Por que ele é expressamente subsidiário? Porque está falando na frente que esse crime só vai existir, aqui na frente está falando, se esse fato não constituir um elemento de outro crime. Por exemplo, um crime de sequestro de cárcere privado, né? Um crime de extorsão mediante sequestro. Você subtraiu o menino e depois pede um resgate, né? Então, assim, esse crime existe se não tivesse sido cometido algo mais grave do que esse ainda, tá certo? E o parágrafo primeiro é interessante exatamente nesse ponto que nós estamos falando. O fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador não o exime de pena. Tá vendo? Não o exime de pena se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. Então, vamos de novo. O fato de ser o agente, quem cometeu esse crime, pai, vamos dizer assim, pai, não o exime de pena, continua sendo responsável, tá certo? Se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. Beleza? No caso de restituição do menor ou interdito, se este não sofreu maus tratos ou privação, pode o juiz deixar de aplicar a pena. Olha aqui a figura do perdão judicial. Muito tempo que a gente não via, né? Muito tempo que a gente viu o perdão judicial na nossa primeira aula, uma das primeiras aulas, no primeiro crime, que era o homicídio culposo, né? Estão lembrados? Quando alguém matava o outro, sofria demais com aquilo, forma culposa. Vimos do perdão judicial na lesão corporal recíproca. Vimos perdão judicial em outros casos aí, em poucos casos do Código Penal. Agora, ele está surgindo de novo. Está surgindo de novo. Nesse caso aqui. Nesse caso, você devolve o menor e se comprova que ele não sofreu maus tratos nem privações de nenhuma maneira, o juiz pode perdoar essa pessoa que subtraiu. Percebe esse clima muito pesado entre esposa e esposo, de guarda de filho, e vê que se continuar mexendo com isso, acaba que o menino pode sofrer. Se o menino não teve maus tratos, nem nenhuma privação, o juiz pode fazer o quê? Perdoar essa pessoa que o subtraiu, tá? Mas a gente tem investigação muito nesses casos aqui. Subtração de incapazes, ok? E assim a gente termina o crime do estudo contra a família, tá? Crimes contra a família. A gente viu aí, são vários os crimes, né? Contra a família. Alguns deles pouco comum e outros deles mais comum, tá certo? Muito bom. Gente, aí mudamos o título agora. Acabou o título dos crimes contra a família, agora o título é dos crimes contra a incolumidade pública, tá? E aqui nós temos vários capítulos.
dos crimes de perigo comum. Ó. Depois, capítulo 2, dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte ou serviços públicos. Depois, dos crimes contra a saúde pública, aí que tem epidemia, está na moda agora por causa da pandemia, né? Aí, esse 268 está sendo muito usado agora na pandemia, a gente vai ver sobre ele. Ó, é bem grande. Bem grande. Aí, charlatanismo está aqui também, curandeirismo, olha que beleza. Dos crimes contra a paz pública, que tem associação criminosa, quero crime de formação de quadrilha, tá? Depois vai mudar de título. Então, esse título aqui é bem grande, contra a incolumidade pública, tá? Vamos ver pelo menos o primeiro crime deles aqui. Escrevam no caderno de vocês. Um novo título. Agora o título é... Olha, vamos subir aqui. Dos crimes contra a incolumidade pública. Beleza? Então, vamos lá. Capítulo 1. Dos crimes de perigo comum. O primeiro dos crimes é um crime de incêndio. Não sei se vocês já ouviram falar nesse crime. Lógico que já ouviram falar em incêndio, tenho certeza disso. Mas a minha pergunta é, não sei se você sabia que existe um crime específico de incêndio. Artigo 250, causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Muito comum também, infelizmente, nós estamos no período de seca, né? Muitas queimadas aí, e muitas delas são queimadas criminosas. Aqui é o crime chamado de incêndio criminoso. A gente aqui conhece esse crime como incêndio criminoso, né? Porque incêndio ocorre, né? Mas o que o Código Penal pune quando esse incêndio é causado por alguém, tá certo? Então, causar incêndio expondo a perigo à vida, à integridade física ou a patrimônio de outrem. Pena de reclusão 3 a 6 anos. A pena é alta. A pena acima de 4 anos, a gente não pode arbitrar fiança. Quando teve casos que o estado de plantão chegou, polícia ambiental com alguém preso por ter causado incêndio em uma mata, né? A dificuldade é provar que foi ele mesmo que jogou a guimba de cigarro, que colocou fogo naquela mata. As penas são aumentadas de 1/3 se o crime é praticado com o intuito de obter vantagem pecuniária, um proveito próprio à lei. Se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, olha, a casa é aumentada ainda. Edifício público, embarcação, aeronave, transporte coletivo, estação ferroviária, em estaleiro, fábrica, oficina, em depósito de explosivo, em poço petrolífico, em lavoura, pastagem, mata, floresta. Na nossa realidade é esse aqui, né, gente? Muito, né? A pena é aumentada quando acontece em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Nós temos aqui muito comum essa causamento de pena. Na nossa região, né, com 8 anos de delegado, a gente já viu muito crime da linha H e da linha A, em casa habitada, infelizmente, para assustar a pessoa quer assustar, quer dar uma aparência, ameaça, e de madrugada joga fogo na casa da outra. Na letra H, em lavoura, pastagem, mata ou floresta, sendo certo também que aqui, na nossa região, se coloca muito fogo também em carros da outra pessoa de madrugada, joga um recipiente inflamável com fogo no carro da pessoa. No carro do carro não é causa de aumento de pena, porque só é aumento de pena quando é transporte coletivo, tá? Em São Paulo acontece muito, a gente vê Rio de Janeiro colocar fogo em ônibus. Então, acontece muito. 250, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C. Viu como que escreve? Você vai enquadrar o sujeito no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C, tá? Do incêndio em ônibus. Agora, se o incêndio for culposo, olha, ó, muito tempo que a gente não via uma hipótese de crime culposo. Observaram isso? Nós estamos estudando esse período aqui. Acho que esse período inteiro, desde que começamos o crime contra a dignidade sexual, a gente não viu nenhum crime culposo ainda. Você sabe já, né, todos os crimes são
punidos apenas a título de dolo. Se for punido a título de culpa, é para ser falado isso expressamente. Senão, não existe se pensar em cometer um crime por imprudência ou negligência, ou imperícia. Então, nesse período, a gente viu os crimes contra a dignidade sexual, depois crimes contra o casamento, agora crimes contra a incolumidade pública, e a primeira vez que a gente viu um crime culposo. Que é interessante por quê? Porque o cara que pôs um fogo na mata pode falar que não teve a intenção de colocar o fogo na mata. Então, aí chegou para mim, o que eu fiz? Olha, não está certo que esse cara aqui teve a intenção de colocar fogo na mata. Ele estava fumando, jogou cigarro pelo carro e o fogo pegou. Errado? Lógico que é errado. Lógico que é errado. Ele foi imprudente, né? Jogar uma quimba de cigarro na janela do carro, sabe que o vento pode fazer a quimba de cigarro voar mais um pouquinho, cair na beirada do asfalto, está seco, o fogo pega e se espalha. Então, ele foi imprudente. Se ele foi imprudente, ele cometeu um crime a título de culpa. Cometeu uma conduta culposa. Vamos dizer assim, cometeu uma conduta culposa. Aí eu observo, existe a previsão desse crime no Código Penal na sua modalidade culposa? Ah, professor, esse sim. Esse crime de incêndio, sim. O parágrafo 2º fala que se pune a título de culpa também esse crime. Ah, então beleza. Então esse cara aqui, eu falei o seguinte, não posso provar que ele cometeu um incêndio doloso, incêndio criminoso, mas, no mínimo, um incêndio culposo. Eu posso comprovar, porque ele foi imprudente, num tempo de seca, fumar um cigarro, jogar pela janela do carro, tá? Sabendo que os incêndios estão pipocando no país nesse período. Então, culposo, até 2 anos eu libero, não faço flagrante, porque até 2 anos é uma infração de menor potencial ofensivo, uma IMPO, né? Sendo uma IMPO, eu tenho direito às benesses do juizado especial, né? Vou marcar uma audiência, né? No juizado especial, lá ele vai ter direito a uma transação penal. A gente fala na delegacia um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Gente, então tá. A gente vai parar por aqui, né? A gente já estudou os crimes contra o casamento, fechamos e iniciamos os crimes contra a incolumidade pública, dos crimes em perigo em comum, e estudamos o incêndio. Próxima aula a gente termina a incolumidade pública. Beleza, gente? Obrigado, tá? Muito bom, vamos estudando. Vamos deixar a peteca aí, não. Vamos vencer mais esse período difícil aí, tá bom? Obrigado, um abraço.